Os últimos dias de Paupéria. O que é isso? Apenas a matéria-vida era tão fina e éramos olharmos-nos intacta a retina. Há uma sina cristalina em Teresina que começa em meados do século passado. Teresina? É. Está bem. Eu vou. Mas eu volto. Vai? Ar Torquato. Ar. É. Esse ar é ar de respirar? É o ar de respirar. Porque o Torquato, né, ele nasceu em 44, morreu em 1972, se suicidou, né, com 28 anos de idade, e ele foi poeta, jornalista e letrista muito importante nessa época. Ele tinha uma coluna no jornal, inclusive no jornal O Sol. Sabe desse filme, o Jornal O Sol, que até tem um filme passando, né, o Caminhando contra o Vento? Ele fez parte desse jornal O Sol, e depois num outro jornal chamado, né, que era A Última Hora, na coluna Geleia Geral. E ele, na época da repressão e da ditadura, ele usava quase como um bordão, né, nas colunas dele, assim: a asfixia está generalizada. Não se respira mais. Mas notem que é um bom ar que começa a soprar. E aí ele falava, por exemplo, do LP do Chico, falava do Caetano Veloso, falava do Gilberto Gil, entende? Pessoas que estavam sendo reprimidas, né, pela ditadura, mas estavam sempre conseguindo driblar de alguma forma a censura para dar o seu recado contra a ditadura e para fazer com que a cultura sobrevivesse, né? Então ele usava muito essa metáfora da asfixia e do ar. Ele falava: ar, vamos respirar, né? Então, para mim, é uma retomada também para nós pensarmos se nós também não estamos numa certa asfixia cultural e se a gente não está precisando também de um bom ar. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Um anjo louco veio ler a minha mão. Não era um anjo barroco, era um anjo muito louco, torto, com asas de avião. Eis que esse anjo me disse, apertando a minha mão com um sorriso entre dentes: Vai, bicho! Desafinar o coro dos contentes! Ok, let's play that! Quando as pessoas me perguntam, né, por que fazer uma peça sobre Torquato Neto hoje, né, que na verdade, se nós formos pensar bem, a importância dele tem 40 ou 50 anos atrás, num momento de grande importância, no final dos anos 60, que foi o momento onde teve, né, ele participou, foi um dos grandes ideólogos do tropicalismo, ele com Caetano, com Gil, Macalé, Capinã, Gal Costa, Betânia e todos esses, que trouxeram realmente algo muito vivo, muito forte na época, né? Uma reatualização das ideias da semana de 22, do modernismo, né? Com o tropicalismo, e que realmente modificou muito, teve muita influência na cultura brasileira, principalmente na música. Zé Celso também, com o Rei da Vela, no teatro, né? Foi todo um movimento muito forte que foi muito reprimido, que durou muito pouco tempo, foi apenas um ano, mas foi muito forte e com muitas consequências na cultura, né? E foi muito reprimido, e podemos dizer que depois disso, né, o Gilberto, Gil, Caetano, mesmo Torquato foram, né, se exilaram, né? Houve digamos, uma repressão tão grande a nível da cultura e da educação e de tudo, que eu acho que as consequências a gente vê até hoje, principalmente nas novas gerações, né? Em termos de cultura, de educação mesmo, e de acesso ao mundo, ambiente mesmo, a poder refletir sobre a realidade do mundo, né? E que são consequências muito difíceis. Então, uma peça sobre Torquato Neto é para trazer
um pouco toda essa época que eu acho que interessa não só a minha geração, assim, dos cinquentões, sessentões, como também para essa nova geração para poder acompanhar e viver o que foi aquilo. O que eu não sei se a sua peça vai conseguir colocar em cena a liberdade daquela gente. Consegue? Olha, Você acha que consegue? Eu uso muito, na verdade, a linguagem do Torquato, que é uma linguagem muito livre, muito poética, muito ousada, muito radical, e tento colocar isso em cena através do Torquato. Eu escolho a Tropicália porque não é liberal, mas porque é libertina. O tropicalismo está morto. Viva a Tropicália! Todas as propostas serão aceitas, menos as conformistas. Um poeta desfolha a bandeira e eu me sinto melhor colorido. Pego um jato, viajo, arrebento com o roteiro do Sexto Sentido. Voz do Morro, vilão de concreto, Tropicália, bananas ao vento! A minha versão, né, do Torquato é mais baseado na obra poética e nas coisas que ele traz do que propriamente na trajetória biográfica. Porque, a meu ver, ele foi um poeta filósofo, um poeta da existência, porque, né, para alguém que acaba se matando aos 20 anos, né, nós verificamos que a questão da morte da vida, que a morte como fazendo parte da vida e não a morte como fim, o final da vida, é algo que estava muito presente na obra dele. E que é uma coisa interessante, porque ele, quando ele falava, muitas vezes a gente não sabia se ele estava falando dele ou do que estava acontecendo no mundo externo. Ou seja, com a ditadura, a repressão e pessoas sendo presas, torturadas, mortas, porque ao mesmo tempo ele falava das torturas mentais dele, digamos, da sua própria melancolia, e do que ele mesmo falou, chamou numa letra de música maravilhosa, que ele chamou a nossa tropical melancolia e negra solidão. Ao invés de sim, certo, amém, eu quero poder repetir, ensaiar, errar, sonhar, amar e lutar. Cara, você quer mesmo aprender a viver? Quero. Mas tem um preço. Qual? A morte. Ele, de uma certa forma, mostrou o lado escuro, the dark side do tropicalismo, com todo aquele colorido, com toda aquela alegria. Ele mostrava também as coisas que estavam acontecendo, essa tropical melancolia. Eu me lembro que da turma, o Gilberto Gil era o mais animado, né? O Caetano era o mais discreto, mais fechado. O Leni Dave era uma animação só. Uhum. E o Torquato era estranho. Era estranho, é. Eu conheci o Torquato num boteco na Avenida 9 de Julho. A primeira conversa com ele já foi estranha, foi muito estranha, muito estranha. Eu conheci muito a Ana. Eu senti muito a morte do Torquato. E eu imagino que a Ana não sofreu com essa morte. Ah, sem dúvida. Com essa maneira como essa morte aconteceu. E o mais engraçado de tudo, o Torquato devia ter pela Ana um sentimento muito bom. Porque sem ele dúvida. tinha esse sentimento. Eu não sei como é que você consegue se destruir quando tem alguém que te quer tão bem como a Ana queria o Torquato. Uhum. Você fala disso na peça ou não? Olha, a versão que não é porque apenas uma versão, é muito difícil você, né, saber todos os fatores da Mas eu tô vida e da querendo existência saber. de alguém que leva esse ato tão radical, né? Mas, então, na versão que eu proponho, trata-se de um sujeito que se sente atraído pela morte, que sente uma atração muito forte pela morte, mas ele usa a arte para combater essa atração. Então ele vai com a sua arte, e a arte é até mais forte do que o amor para combater essa atração pela morte, até que chega um ponto, né, em que ele mesmo diz:
o meu repertório faliu. E quando o repertório entra em falência, ou seja, quando a arte dele entra em falência, é como se ele não tivesse mais como lutar, como ele diz, com o lado de fora. Então ele é atraído e ele se deixa envolver pela morte como uma namorada, que ele chama a morte como namorada. Você acha que ele se sentia decaindo como artista ou se perdendo, Porque há duas maneiras, você decai, você sente que decai, que não consegue ter mais a mesma qualidade que já teve, ou então você se perde, não sabe mais o que fazer. Eu responderia de outra forma. Ele era uma pessoa tão ligada, tão plugada no mundo externo e na realidade, ele sempre foi um homem do agora, do presente, né? E que ele, ao sentir toda aquela destruição que aconteceu na época da ditadura e da repressão, os amigos sendo presos, torturados, outros se exilando, aquilo tudo acabando, não se podendo mais falar, né? Como ele diz, toda palavra é uma cilada, né? É como se ele tomasse no corpo dele, no ser dele, essa própria destruição. E ele fez um percurso, digamos, da antropofagia a uma autofagia. E se deixou destruir com essa autofagia mesmo, eu diria. E fez, né? Resolveu, né? Ele deixou no bilhete de despedida, né? Ele dizia assim: eu gostava quando eu era um guia de cegos, mas agora todos vêm e o cacho de banana caiu. Então essa representação metafórica, né, do final do tropicalismo, ou então como John Lennon dizia, the dream is over, o sonho acabou, né? Eu acho que ele tomou isso de uma forma radical no próprio corpo e o sonho dele também acabou junto com essa, digamos, com esse ideal libertário, revolucionário, né, por um mundo melhor, algo mais justo, mais social, e que veio, como você mesmo falou, dessa liberdade de drug, sex and rock and roll da época, né, drogas, sexo, liberdade sexual, liberdade de poder se dizer tudo, e veio aquela, digamos, aquela quebra, né, muito radical, ao ponto dele dizer, né, num poema muito forte, né, eu brasileiro confesso minha culpa, meu pecado, aqui é o fim do mundo. Aí ele diz, ou lá, aqui é o fim do mundo, falando do Brasil, ou lá. Vejamos na música, o que é que asfixia a música popular brasileira? A indústria, o medo, o clima. Liguem o rádio, escutem, o que é que está sendo estimulado? Voos rasteiros, mediocridade, repetição, medo de criar. A regra da asfixia continua firme nas rádios, na divulgação da transa. E esse meu papo aqui, Michuruca, é só para isso mesmo. Chamar a atenção para um certo bom vento. Ar, mais ar. E repare, começa a soprar. Vamos respirar. Ar, Torquato! Vamos respirar. Ar, Torquato!